Hoje, você vai aprender tudo o que precisa para gabaritar questões de concordância verbal nos concursos mais recentes. Vamos direto ao ponto, sem enrolação, porque sei que seu tempo é precioso e a gente aqui é direto como um supino bem feito. Vamos pegar questões reais das principais bancas, explicar de maneira que até quem nunca viu esse assunto vai entender e, de quebra, ainda vou te dar umas dicas que só quem é de esmaga a questão sabe. Questão 1. INCESP, SEBRASP, TCEP, 2021. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta. A. Fazem 5 anos que ele saiu da cidade. B. São 12:30. C. Nenhum dos candidatos compareceram ao local. D. Haviam muitas pessoas na festa. Comentário. Alternativa E. Fazem 5 anos que ele saiu da cidade. Está errado. O verbo fazer indicando tempo é impessoal, ou seja, não vai para o plural. A forma correta seria faz 5 anos. Alternativa B, correta. Meia aqui concorda com hora, por isso, 12:30, tora. Se fosse 12h30, seria 12:30, e se fosse 13h30, seria 1:30. Alternativa C, e errado. Nenhum dos candidatos compareceu ao local. O verbo deveria concordar com nenhum, que é singular. Alternativa D, e errado. O verbo haver no sentido de existir é impessoal, logo, havia muitas pessoas. Dica, para lembrar que fazer e haver, quando indicam tempo e existência, não mudam. Imagine que eles são como aquele peso fixo na academia que ninguém consegue tirar do lugar, mas sempre estão lá, imutáveis. Questão 2, VUNESP, TJSP, 2020. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. A. Grande parte dos alunos faltaram à aula. B. A maioria dos professores compareceram à reunião. C. A multidão invadiram o campo após o jogo. D. Um grupo de pessoas organizou a festa. Comentário. Alternativa E. Grande parte dos alunos faltaram à aula está incorreto. Aqui, grande parte pede o verbo no singular, portanto seria faltou à aula. Alternativa B, e mesma pegadinha, a maioria dos professores compareceu à reunião seria o correto. Maioria pede o verbo no singular. Alternativa C, e a multidão invadiram também está errado. A palavra multidão é singular, então o verbo deve concordar com ela e invadiu o campo. Alternativa D, correta. Um grupo de pessoas organizou a festa está certinho. O verbo organizou concorda com o grupo, que é singular. Mnemônico, lembre-se que a maioria e a grande parte são sempre mandões, ou seja, todo mundo segue o que eles dizem, por isso, o verbo vai no singular. Questão 3, FCC, TRT 15ª Região, 2021. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta. A. Ela foi uma das alunas que se destacaram na turma. B. Ela foi uma das alunas que se destacou na turma. C. Ele é o único dos candidatos que não foram aprovados. D. Ele é um dos que não foi aprovado. Comentário. Alternativa correta. Aqui, uma das alunas que se destacaram indica que entre várias alunas que se destacaram, ela é uma delas. Alternativa B, e errado. Ela foi uma das alunas que se destacou não faz sentido, pois parece que só ela se destacou, mas a frase diz que há outras alunas que também se destacaram. Alternativa C, e errado. A frase deveria ser, ele é o único dos candidatos que não foi aprovado. Como ele é o único, o verbo deve concordar com ele. Alternativa D, também errada. Quando de um dos que, o verbo concorda com os que, por isso deveria ser não foram aprovados. Exemplo real, imagine que você está na academia e o instrutor diz, ela foi uma das pessoas que completaram o circuito. Está dizendo que várias pessoas completaram, e ela é uma delas. Agora, se ele diz, ela foi a única pessoa que completou o circuito. Aí sim, é só ela, e o verbo vai no singular. Consegue sentir a diferença?
É como fazer uma série de agachamento correto e sentir que pegou bem o músculo. Exemplo absurdo para descontrair: e se eu disser que o extraterrestre é um dos que fugiu da nave? Ora, se houve mais de um extraterrestre fugindo, o verbo seria no plural, fugiram. Agora, se for só aquele verdinho simpático, é no singular mesmo. Questão 4, CESP, Sebrasp, PRF, 2021. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta. A. Mais de uma pessoa foram ao evento. B. Fui eu que resolveram o problema. C. Se os homens soubessem o que os espera, mudariam de comportamento. D. Um ou outro candidato entregaram a documentação. Comentário. Alternativa I errada. Mais de uma pessoa é uma expressão singular e o verbo deveria concordar no singular e mais de uma pessoa foi ao evento. Alternativa B I errada. Aqui, o correto seria fui eu que resolvi o problema. Quando temos fui eu, o verbo que segue deve concordar com o pronome pessoal. Alternativa C, correta. O sujeito dos homens pede o verbo soubessem no plural, e mudariam também no plural. Alternativa D, e errada. A expressão um ou outro também exige o verbo no singular, então deveria ser um ou outro candidato entregou a documentação. Dica: sempre que ver mais de um ou outro, lembre-se, mesmo parecendo que tem mais gente envolvida, a concordância é singular, como se estivesse lidando com apenas um atleta na série de levantamento. Questão 5, VUNESP, TJSP, 2022. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. A. A maior parte das propostas foram aceitas. B. Os livros que encomendei já chegou. C. Nenhuma nem outra opção satisfazem os requisitos. D. Cerca de 10% da população votou no primeiro turno. Comentário. Alternativa I errada. A maior parte pede o verbo no singular, então o correto seria a maior parte das propostas foi aceita. Alternativa B I errada. Os livros que encomendei já chegaram seria o correto, pois o verbo deve concordar com os livros. Alternativa C I errada. Quando usamos nenhuma nem outra, a concordância é singular, então o correto seria satisfaz o requisito. Alternativa D, correta. Quando falamos de cerca de 10% da população, o verbo concorda com população, que é singular. Por isso, votou é a forma correta. Exemplo real: imagine que você está em uma maratona e 10% dos corredores chegaram no tempo certo. Mesmo que esses 10% pareçam muita gente, o verbo concorda com a palavra percentual, que é como se fosse só uma unidade. Questão 6, FCC, TRT Segunda Região, 2022. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. A. As alunas saíram para a academia depois de terminarem a aula. B. 10% dos alunos fizeram a prova. C. Há muitos anos, não víamos tantas alunas dedicadas. D. Todos da equipe concordaram com a decisão tomada. Comentário. Alternativa I correta também, mas essa não é a resposta pedida. As alunas saíram para a academia está certinho, mas estamos focando na alternativa que apresenta algo mais complexo. Alternativa B, correta. Aqui, o verbo fizeram concorda com alunos, que está no plural. Alternativa C, e errada. A concordância do verbo ver deve ser feita com nós, então deveria ser vinhamos. Alternativa D, e correta também, mas aqui estamos focando na concordância com números percentuais e elementos plurais. Dica: quando ver percentuais, a concordância vai depender do elemento que está sendo quantificado. Se for plural, o verbo também vai pro plural, como se você estivesse lidando com várias anilhas na barra de levantamento. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Tem muito conteúdo bom vindo por aí, e no final do vídeo, você encontra a playlist gratuita sobre questões de português, que vai te dar aquele gás para mandar bem na prova. Galera, não dá mole. Continuem focados nos estudos e não se esqueçam de manter o corpo em movimento.
Faz parte do processo de aprovação. Se está difícil hoje, lembre-se de que é o esforço constante que te leva ao sucesso. Quem tem disciplina para treinar, tem para estudar. E só para reforçar, temos simulados disponíveis para diversos concursos. Não deixe de conferir. Questão 7 ICESP, SEBRASP, PCDF, 2021. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. A. A maioria dos candidatos foram aprovados na primeira fase. B. Um bando de pássaros voaram sobre o parque. C. Fui eu que fiz a proposta. D. 15% das vagas foi preenchido. A resposta correta é a C. E fui eu que fiz a proposta. Fui eu pede que o verbo concorde com eu, então fiz está certinho. Alternativa D. E errada. A expressão 15% das vagas exige que o verbo concorde com vagas, que é plural, logo, foram preenchidas. Exemplo absurdo para descontrair: imagine que você é um astronauta e diz, fui eu que fiz o contato com os alienígenas. Você não vai dizer, fizeram, porque só você foi lá e apertou a mão deles. A concordância sempre vai com o sujeito que está na frente. Questão 8 ICESP, SEBRASP, PF, 2021. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta. A. 20% dos candidatos desistiu da prova. B. Mais de um aluno foram reprovados na avaliação. C. Cada um dos estudantes tem suas responsabilidades. D. Os Estados Unidos da América aprovaram novas leis. Comentário. Alternativa e errada. 20% dos candidatos requer que o verbo concorde com candidatos, que está no plural. A forma correta seria desistiram. Alternativa B e errada. Mais de um no singular exige o verbo também no singular. A forma correta seria mais de um aluno foi reprovado na avaliação. Alternativa C, correta. Quando usamos cada um, estamos falando de algo individualizado, então o verbo fica no singular, tem suas responsabilidades. Alternativa D e errada. Os Estados Unidos da América é um nome plural, por isso o verbo deve concordar no plural e aprovaram novas leis. Dica: quando ver cada um, pense em como você se sente depois de um treino individual na academia e único, tá, especial. E o verbo também fica único, no singular. Questão 9, FCC, TRF Terceira Região, 2022. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. A. A equipe de futebol fizeram uma excelente campanha. B. Os livros que estavam na prateleira foi vendidos rapidamente. C. A professora, bem como os alunos, estavam animados com o projeto. D. Os ministros do STF decidiram por unanimidade. Comentário. Alternativa e errada. A equipe de futebol é um sujeito singular e o verbo deveria ser fez uma excelente campanha. Alternativa B e errada. O sujeito aqui é os livros, portanto o verbo deve concordar no plural, foram vendidos rapidamente. Alternativa C e errada. Aqui, o verbo deve concordar com o sujeito a professora, e o correto seria estava animada. A expressão bem como os alunos é uma oração acessória e não influencia a concordância. Alternativa D, correta. Os ministros é o sujeito, e o verbo concorda corretamente no plural, decidiram por unanimidade. Exemplo real: imagine que você está liderando uma equipe na academia para um treino coletivo. A responsabilidade é de todos, então você não diria a equipe fizeram, mas sim a equipe fez, pois todos agem como um grupo coeso. Questão 10, VONESP, TJSP, 2023. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. A. As mulheres que estavam na reunião comentou sobre o novo projeto. B. Nenhum nem outro dos advogados souberam responder à questão. C. Uma série de documentos foram analisados pela comissão. D. As pessoas dessa cidade continuam atentas aos eventos. Alternativa e errada. O sujeito as mulheres pede que o verbo concorde no plural, comentaram sobre o novo projeto. Alternativa B e errada.
nenhum nem outro pede o verbo no singular. O correto seria soube responder à questão. Alternativa C e errada. Uma série de documentos é uma expressão singular e o verbo deveria ser foi analisada pela comissão. Alternativa D, correta. Aqui, as pessoas é o sujeito e o verbo continuam concorda corretamente no plural. Mnemônico, sempre que ver nenhum nem outro, pense que a situação está tão dividida que ninguém quer se comprometer, então o verbo fica no singular, como se apenas um estivesse agindo. Questão 11 e CESP, Sebrasp, TCU, 2022. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta. A. Uma das melhores alunas que se destacou na turma foi premiada. B. Eles mesmos resolveram o problema. C. Qualquer um dos documentos comprovam a veracidade dos fatos. D. Foram analisadas propostas do projeto. Comentário. Alternativa e errada. Uma das melhores alunas que se destacou indicaria que apenas uma aluna se destacou, mas a frase está errada porque sugere que mais alunas se destacaram. O correto seria uma das melhores alunas que se destacaram na turma foi premiada. Alternativa B, correta. Eles mesmos é o sujeito, e o verbo resolveram concorda corretamente no plural. Alternativa C e errada. Qualquer um dos documentos é singular, então o verbo deveria ser comprova a veracidade dos fatos. Alternativa D e errada. O correto seria foram analisadas as propostas do projeto. O verbo precisa concordar no plural com as propostas. Exemplo absurdo para descontrair, imagine que você é o único ser humano numa missão de resgate com uma equipe de robôs, e você diz, eles mesmos resolveram o problema. Aqui, eles são os robôs, e o verbo concorda com eles. Agora, se fosse só você, diria eu mesmo resolvi o problema. Não importa se são robôs, alienígenas ou humanos, a concordância verbal sempre segue a lógica. Questão 12, FCC, TJSP, 2023. Assinale a alternativa correta quanto à concordância verbal. A. Os resultados da pesquisa foram publicados no jornal. B. O time, assim como o treinador, não se conformam com a derrota. C. A maior parte dos alunos se formaram no prazo previsto. D. Mais de um erro foram cometidos no relatório. Comentário. Alternativa e errada. O correto seria os resultados da pesquisa foram publicados no jornal. O sujeito os resultados está no plural. Alternativa B, correta. Aqui, temos um caso onde a expressão assim como não interfere na concordância, e o verbo concorda com o time. Alternativa C e errada. A expressão a maior parte dos alunos pede que o verbo concorde no singular se formou no prazo previsto. Alternativa D e errada. Mais de um erro foi cometido no relatório seria o correto, pois mais de um pede o verbo no singular. Dica: quando ver expressões como assim como, bem como, lembre-se que essas são como acessórios na academia, a não são o foco principal, então o verbo vai concordar com o sujeito principal. Se ainda não se inscreveu no canal, tá esperando o quê? Aperte o botão de inscrição e garanta acesso a muito mais conteúdo que vai te preparar para esmagar qualquer questão. No final do vídeo, não perca a playlist gratuita sobre questões de português, especialmente focada na banca FCC. Qual a maior dificuldade que você tem com concordância verbal? Compartilhe nos comentários, e vamos resolver isso juntos. Bons estudos e até a próxima!